Olá, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Newton Jorge e esta é mais uma palavra de vida, uma mensagem para o seu coração. O texto da nossa meditação está em Lucas, capítulo de número 23, e o que me chama a atenção nos últimos versos é o versículo de número 51, que diz que não tinha consentimento no conselho e nos atos deles, e era de Arimateia, cidade dos judeus, e também esperava o reino de Deus. E o verso 52 diz: e este homem foi a Pilatos e implorou o corpo de Jesus. Aqui está um dos textos mais maravilhosos concernente à crucificação de Cristo. Existiam dois discípulos que eram quase que invisíveis, pois foram convertidos pela palavra do Cristo, mas permaneceram em silêncio. O primeiro é Nicodemos, que converteu-se em uma noite, ouvindo Jesus lhe pregar sobre o novo nascimento. E o segundo está aqui, José de Arimateia, que era uma espécie de senador, mas também um conselheiro no Sinédrio em Israel. Estes dois homens importantes fizeram um grande trabalho. Nos diz a Bíblia que quando Jesus estava naquela cruz, no Gólgota, estes homens foram até Pilatos e disseram: me dá o corpo morto. Pilatos então liberou para que eles tirassem o corpo. E nos diz a Bíblia que tanto José de Arimateia como Nicodemos, saindo da visita a Pilatos, eles passam em uma loja, compra um tecido de linho fino e também algumas especiarias, pois era uma cerimônia do judeu, e ainda é feita em alguns lugares até hoje, que tirando o corpo do local onde estava fazendo o culto fúnebre, eles teriam que, primeiro, perfumar aquele corpo com especiaria. Segundo, envolver aquele corpo com um linho. Aqui eles fazem o contrário. Eles tiram o corpo de Jesus, envolvem com um linho, depois eles lavam o corpo de Jesus e, por último, eles então envolvem o corpo de Jesus em linho e, perfumado, sepultam o corpo de Jesus. Isso me chama a atenção não pela cerimônia, mas pelo que está escrito, o que José fala a Pilatos: me dá o corpo morto. Uma reflexão. Nos nossos dias nós temos visto, tristemente, o soldado sendo abatido pelo pecado, pela frieza espiritual, abatido por uma palavra mal colocada, muitos angustiados, parando na caminhada, abatido por causa de uma luta, de uma perseguição ou de uma batalha espiritual, ou às vezes uma enfermidade psicossomática, que é o mal deste século, as doenças da alma e as doenças da mente. As pessoas estão caindo pelo caminho. Há um número incontável de desviados, há um número incontável de desigrejados, há um número incontável de gente dentro da igreja que tem pecado, que tem vacilado, que tem errado e que não levanta porque não encontra um ombro, não encontra um carinho, não encontra uma palavra, um afeto. Paulo disse que Jesus nos deu o espírito de ressurreição e de vida. Ele não nos deu espírito de coveiro. Ele não colocou sobre nós a pá e o ministério da enxada para cavar sepultura e enterrar os feridos. Não, ele nos ensinou numa parábola linda do bom samaritano, que encontrou aquele rapaz caído e assaltado pelo caminho e violentamente deixado ferido para morrer. E aquele samaritano desceu da cavalgadura, inclinou-se ao rapaz, limpou-lhe as feridas, tratou delas, derramando sobre elas vinho e azeite, anestésico e cura, e então levou aquele rapaz a uma hotelaria e disse: cuide dele,
Quando eu voltar, eu pagarei o que restar. E nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse: quem é o próximo nessa parábola? E eles disseram: o próximo é o samaritano. O samaritano era o excluído, mas mesmo assim, o excluído da religiosidade judaica se inclinou, porque o sacerdote passou de largo e não atentou para o ferido. O levita passou de largo e não atentou para o ferido. O levita é o que cuida das coisas da casa e o que cuida no tocante às coisas da Escritura. O sacerdote é o que cuida da religiosidade em si. Os dois simbolizam a religião quebrada, falida, a religião com rituais, que se importa consigo, mas não com os caídos, não com os feridos. Jesus é o bom samaritano e ele nos deu o exemplo, não para ferir, nem para machucar, mas para lavar os pés uns dos outros. Esse princípio de humildade e de cuidado ele ensinou no último sermão com os discípulos no cenáculo, quando ele manifestou-se a eles em João capítulo 15, João capítulo 16, e ele fala sobre conservar a unidade, permanecer juntos, permanecer unidos. A Bíblia diz que 2 é melhor do que 1, e Salomão ainda disse que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. 2 é melhor do que 1, porque se um tiver caído, o outro levanta. Se um tiver com frio, o outro aquece. Se houver uma peleja na porta da casa, o outro ajuda. 2 é melhor do que 1. E ele diz: 3 é melhor do que 2. Aleluia! Por quê? Porque esse cordão de 3 dobra é a nossa unidade com a presença do Eterno. Deus nos guarde de ferir uns aos outros. Cuidado com o corpo morto. Olhe para o texto. Eles não batem no corpo morto. Eles não machucam o corpo morto. Eles não ferem o corpo morto. Ele simplesmente diz: me dá o corpo morto. Porque eles pedem o corpo morto para cuidar do corpo morto. Glória a Deus, cuidar do corpo morto. Simplesmente eles utilizam o linho fino, que na Escritura é símbolo da justiça de Deus, é símbolo das vestes de salvação. Quando a igreja for arrebatada, na visão de João, na ilha de Pátimos, ela aparece diante de Deus, vestidas de linho e salpicados de sangue, o sangue do Cordeiro e o linho da justiça, daquilo que Cristo fez no Calvário. Nós devemos cobrir e não descobrir os nossos irmãos, cobrir com amor, cobrir com misericórdia, cobrir com disciplina, cuidando, cobrir com o trato, não amaldiçoando, não falando mal, não caluniando. Se tem um negócio que me deixa preocupado, são esses fofoqueiros de plantão do YouTube. Existem diversas páginas de gente que tomaram para si um ministério de justiça alheias. Ei, quem limpa a eira é Jesus, disse João. Ei, quem faz a separação entre joio e trigo é Cristo, e isso só nos últimos dias. Só Ele vai separar bode de ovelhas. A Bíblia diz que eles crescerão juntos. Isso porque aquele que deveria estar cuidando da obra dormiu, e no sono dele, na noite, o joio foi plantado pelo adversário. Então nós não podemos arrancar o joio, porque arrancando o joio, disse Jesus, arranca também o trigo. Infelizmente, não são os joios que têm caído. Infelizmente, são gente boa, gente crente, gente fiel, mas que tem uma natureza ainda adâmica e que está num processo de santificação para a redenção e que tropeça e que vacila. Um dos dons que Paulo fala aos Romanos que nós devemos ter é o dom da misericórdia, é inclinar, é ajudar, é erguer, é levantar. Não bata no corpo morto, cubra o corpo morto, cuida de corpo morto. E ainda diz a Bíblia que eles
aleluia, simplesmente perfumaram o corpo morto. Eles perfumaram o corpo morto. Eles não deixaram o cheiro de morte exalar. Quanta gente que está fazendo exalar o cheiro de morte com suas fofocas, com suas calúnias, com suas propagações, os justiceiros de plantão. A Bíblia nos dá uma ordem para estarmos cheios com o cheiro de Cristo e não com o cheiro de morte. Então não bata no corpo morto, perfume o corpo morto, derrame sobre ele as especiarias da unção, as especiarias da graça, as especiarias da fé. A Bíblia diz que Paulo estava pregando até a meia-noite, e o culto começava às 5 da tarde. Meia-noite ele continuava pregando. Eutico, que estava na janela, caiu e foi levantado morto. E quem dá esse testemunho é o médico Lucas. Olha que coisa interessante. Paulo desce e ele não reclama porque o rapaz estava sentado num lugar impróprio dentro da igreja. Ele não reclama porque o rapaz caiu. Ele não chuta, ele não amaldiçoa, ele não bate no corpo morto. Ele se inclina, ele abraça e ele profetiza dizendo: a vida ainda está nele. E ele ora e Eutico ressuscita. Por que eles guardaram o corpo morto? Porque havia uma promessa do próprio Cristo: derriba esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Aleluia! Eles tinham crido naquela promessa, a promessa bíblica da ressurreição. Por isso, quem cuida do corpo morto, quem pede o corpo morto, quem abraça o corpo morto, crê que Deus vai ministrar vida sobre ele, crê que Deus vai liberar vida sobre ele. Lembra de Ezequiel 37? Quando Deus pega o profeta e leva ele para um vale de ossos secos, e a Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos e os ossos eram sequíssimos. E ele está vendo aquela visão e Deus diz: você crê que eles ressuscitarão, que eles poderão viver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. Então Deus diz para ele: profetiza, profetiza, profetiza. Termino aqui. Ele andou no vale de ossos, mas ele não pisou nos ossos. Ele estava ali para observar os ossos, para cuidar dos ossos, para profetizar sobre os ossos, mas não para chutar os ossos. Não maltrate o corpo morto. Creia no espírito de ressurreição. Creia no espírito de vida. Vamos orar e interceder, porque existe muitos desviados, mas Jesus ainda está convidando os pródigos: venha, corpo morto, eu vou te dar vida. O homem está morto espiritualmente, e se não se arrepender, consecutivamente ele morrerá fisicamente e posteriormente, eternamente. A morte é a ausência da presença de Deus, além da ausência de vida. Existe muita gente morta em seus delitos e pecados, segundo as Escrituras. Nós não devemos chutar o corpo morto, nem amaldiçoar o corpo morto. Nós devemos cuidar do corpo morto, profetizando sobre ele: Jesus te ama, Jesus te ergue, Jesus te levanta, Jesus te perdoa, Jesus te coloca em pé, Jesus cuida de você, Jesus proporciona a salvação, Jesus te reconcilia. Quem sabe, aí agora onde você está, você é mais um desses números do corpo morto, porque aquele que se afasta do corpo de Cristo, como uma célula, ele morre, porque uma célula não sobrevive fora do corpo. Então quem sabe você se afastou do corpo de Cristo, que é a igreja, e por conseguinte veio morrer espiritualmente. Ei, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Jesus, ele está te convidando para receber vida novamente, para liberar vida novamente. Uma palavra aos pais: não chute, não amaldiçoe, não pragueje dos corpos mortos que tem na sua casa. Seus filhos saíram por pouco tempo, mas logo eles voltarão para a casa do Pai.
Filhos, não fiquem contristados pelos pais que se entristeceram, enfraqueceram e caíram na fé. Ele voltará logo, porque Deus é um Deus de ressurreição e de vida. Cubra esse corpo com amor, com misericórdia, com palavras proféticas, com a presença de Deus, o bom perfume de Cristo. Envolva-o em misericórdia. A Bíblia diz que José de Arimateia fez isso porque ele esperava o reino de Deus. Quem espera o reino de Deus, quem vive o reino de Deus, não amaldiçoa e não chuta e nem machuca o corpo morto. Ele simplesmente cuida, porque ele crê que Deus vai proporcionar a vida. Deus te abençoe, Deus te guarde. Volte para casa o mais rápido possível, pois o Pai te espera de braços abertos. Deus te abençoe. Paz.